Queridos, muito boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante, enchendo o seu coração, preenchendo a sua alma, inundando o seu interior e transbordando de graça, de alegria e de unção. Eu quero, de uma maneira muito especial, externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar com você todas as noites, ministrando a palavra do Senhor e também compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem trazido para nós. Para nós é uma honra imensa poder falar do tesouro maravilhoso chamado Palavra de Deus. E vejam que nos dias de hoje existe uma carência muito grande de boas notícias. Existe uma escassez de informações que nos tragam alegria, que nos tragam ânimo, que nos tragam conforto. É notícia ruim daqui, é notícia ruim de lá, é notícia pior de acolá. Quando a gente ouve uma notícia ruim, tenta se distrair, olha para o lado, quando volta para o noticiário, vem outra notícia pior na sequência, e isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e já se passam mais de 4 semanas desde que tudo isso começou a acontecer, e aos poucos parece que a resistência das pessoas está acabando. Parece que a capacidade de resistir está se esgotando. Até aí é compreensível, porque nós, enquanto seres humanos, somos limitados, somos carentes de Deus, somos verdadeiramente dependentes de um toque da presença do Senhor para nos levar adiante. E nas horas de maior angústia, nas horas de maior aflição, nas horas de medo, é que falta o fôlego para dar esse passo a mais. Nós estamos aqui juntos para buscar esse fôlego, para dar o passo a mais. E onde é que nós vamos encontrar esse fôlego? Aqui, na palavra de Deus. Não existe outro lugar onde você e eu possamos encontrar a resposta que nós precisamos. Não existe outra opção viável de nós buscarmos soluções factíveis, plausíveis para o vazio que existe dentro de nós. Acabo de receber a notícia de que a esposa de um pastor muito querido, aqui em Praia Grande, está internada há 3 dias com suspeita do coronavírus. Já é uma senhora de idade, já inspira cuidados, tem uma saúde frágil. Fui pego de surpresa, minutos atrás, com essa notícia. Lamentamos, nos colocamos em oração, entregamos a vida dessa serva de Deus nas mãos do Senhor, mas não podemos nos deixar fraquejar. Não podemos nos deixar abalar. Temos que permanecer firmes. Temos que permanecer fortes. Compartilhei com vocês hoje, no período da tarde, um texto que fala sobre o medo e a fé. Até trazendo a ilustração da atitude dos bombeiros frente ao medo. Aqueles que receberam, que fazem parte já da minha lista de transmissão, tiveram a oportunidade de ler e entender um pouquinho do quão problemático é o medo quando ele nos pega despreparados. Os bombeiros aprendem a lidar com o medo com treinamento, com técnica, com habilidades que eles desenvolvem para lidar com as situações.
Se você não recebeu esse texto, depois me passa o seu contato, eu adiciono você na minha lista de transmissão e mando através do WhatsApp. O texto fala sobre a fé e o medo, e colocando de forma muito fácil de entender como um bombeiro trabalha o medo, como ele lida com esse sentimento, inclusive extraindo do medo algo positivo, extraindo do medo algo que possa ser útil na luta contra o desafio, seja um incêndio, seja um resgate, seja lá o que for. Seja uma subida em altura, que é exatamente o exemplo que o texto dá. Quem quiser depois, deixa o contato que eu adiciono no WhatsApp. Combinado? Agora, uma coisa é indiscutível. As pessoas estão com medo. E um medo paralisante. Um medo nocivo. Um medo que está causando mal. Isso não pode acontecer. Porque aí nós nos paralisamos e não conseguimos raciocinar para dar o próximo passo. Eu quero ler com vocês um versículo do Salmo de número 27. É um salmo muito conhecido que eu também gosto bastante. Veja só. O versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Veja a postura do salmista. Davi, quando escreve estas palavras, ele posiciona a vida dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Meus amados irmãos e irmãs, se o Senhor for a sua luz e a sua salvação, do que você precisa ter medo? Podem vir todas as circunstâncias que vierem. Você vai lidar com elas e vencer. Ainda que seja uma vitória, não exatamente na medida que você esperava. Porque pronto, para aqueles que amam a Deus, até a morte não é uma derrota. Para aqueles que creem no Senhor, a morte não representa o fim e tampouco representa o fracasso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus, dos justos. Por quê? Alguém poderia perguntar. Porque no momento em que morre, estará com ele. Lembram? Eu falei sobre isso alguns dias atrás. Os ladrões que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo. Aquele que se arrependeu, alguém poderia dizer, derrotado. Não! Ele morreu. Isso é verdade. Mas, mesmo morrendo, ele não foi derrotado. Por quê? Lembram o que Jesus disse para ele quando ele se arrependeu? O ladrão disse assim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus virou-se para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa palavra que eu quero deixar imediatamente para você. Não tenha medo. O que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro? Já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A glória de Deus tem diversas maneiras de se manifestar. Eu já participei, até por ser pastor, de muitas cerimônias fúnebres. E é muito interessante. Já fui chamado, inclusive, para falar em algumas delas. Para trazer uma palavra, orar, etc. E é muito interessante. Já participei de cerimônias de velórios, nos quais havia desespero, arrependimento, mágoa, sentimento de culpa, e por aí vai. As pessoas apavoradas. E já participei de outros
onde havia muita tranquilidade, muita paz, um entendimento muito claro, muito convicto do que estava acontecendo, inclusive transformando aquele momento em louvor, em gratidão a Deus, em ações de graças ao Senhor, pela vida que se foi, mas que está com Ele. Lembram? Existe um texto em que o apóstolo Paulo ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a convicção de um homem, de uma mulher que ama e confia no Senhor. Chegará o nosso dia, isso é inevitável. Todos nós, a única certeza, o pessoal costuma dizer isso, da vida é a morte, não é verdade? Mas existe uma diferença em como você estará quando chegar a sua hora. Você tem tranquilidade em relação a isso? Você está em paz? Não, quando chegar a minha hora, eu vou descansar com Deus, eu estou em paz, vou para o meu Pai e vou viver na eternidade com Cristo. Nem todas as pessoas têm essa tranquilidade. Como é que está aí dentro de você? Como é que está aí no seu coração? Você está em paz? Veja o que diz o salmista Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Pode vir a pandemia, pode vir crise econômica. Nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente ou do passado. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Se eu tenho essa clareza, eu tenho paz. E minutos atrás, enquanto eu tomava banho para estar aqui com vocês, me veio à memória uma palavra muito conhecida de Pedro para Jesus. E eu quero compartilhar isso com você. Está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Presta atenção. A partir do versículo 1, ok? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em uns barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes de pescar. Vamos entender o contexto aqui. Jesus, eu acho isso delicioso, apaixonante. Jesus andava cercado de multidões. A Bíblia fala isso várias vezes e aqui também. Já pensaram nisso? Ele era um homem tão carismático, de uma palavra tão doce, tão poderosa, tão maravilhosa, tão encantadora, tão cheia de graça. Vai me faltar aqui adjetivos para descrever a palavra de Jesus. Que não era uma multidão. Uma multidão já é um punhado de gente, não é verdade? Eram multidões, no plural, que o seguiam, que queriam ouvir a sua palavra, que queriam conhecê-lo, que queriam saber mais do reino de Deus. Não é maravilhoso? E então, multidões estavam ali para ouvir, de modo que ficou apertado. E Jesus viu 2 barcos e falou para Simão, que era o dono de um dos barcos: afasta um pouquinho o seu barco da praia. E assim Simão o fez. E Jesus se assentou no barco, e do barco ele ensinava as multidões. Então ele ganhou um pouco de espaço para poder
falar com tranquilidade para aquela montanha de pessoas. Quando ele terminou de falar, olha só que interessante como a palavra de Deus é incrível. Quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, versículo 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão era pescador, ok? Experiente. Essa era a profissão dele. Versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, olha só, a maneira como Jesus ensinava fazia com que as pessoas olhassem para ele, ouvissem a palavra e já se dirigissem a ele como mestre. Olha só. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eles já estavam lavando as redes, cansados, trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Como diz o pessoal por aí, só lavaram a minhoca na água. Não tiraram peixe nenhum. Poderia parar aí e pronto. Tá bom. Mas Pedro não parou aí. Continua lendo comigo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que é isso, queridos? Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se acredita, mas que não se vê. Ele acreditou na palavra de Jesus quando Jesus disse, lance as redes. E eu quero aqui trocar uma ideia com você. Como dizem por aí, chega mais. Nós conversamos aí há 2 ou 3 dias a respeito da dracma perdida. Lembram? A respeito de começar a procurar o que você perdeu. Fechar a porta, acender a luz e começar a varrer a casa. Com bastante diligência, com afinco, com determinação. E eu propus que nós fizéssemos isso na nossa vida. Que nós primeiramente fechássemos para balanço nessa quarentena. Acendêssemos a luz é Jesus. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Acende a luz. Ou seja, traz Jesus. Vem, Senhor, vem comigo aqui. E começa a mover as coisas de lugar. Isso envolve fé. Quando a gente move as coisas de lugar, a gente começa. Não é um processo agradável. Não é um processo prazeroso. Começamos a encontrar coisas que havíamos até esquecido que existiam. Hoje mesmo eu estava mexendo na minha garagem aqui, achei uma lata com massa corrida, achei um saco de cimento velho. Eu nem lembrava mais que tinha isso. Quando a gente mexe na casa, a gente encontra essas coisas. Coisas que a gente já nem lembrava mais. Não é diferente na nossa vida. De repente, coisas que estão nos atrapalhando, coisas que estão nos impedindo de prosperar, de crescer, de vencer, de prosseguir. A gente encontra e fala, meu Deus, isso aqui está aqui ainda, por isso que eu não vou para frente. Senhor, tem misericórdia, ainda tem esse problema aqui que eu tinha esquecido. Ou que convenientemente eu tinha escondido há um tempo atrás e a minha mente, como uma forma de defesa, bloqueou e eu apaguei da memória. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança e às vezes isso envolve faxina. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida. Esse tempo de quarentena, lembre-se, é um tempo de oportunidade que Deus está te dando para você rebuscar aquilo que você tem que mover na sua vida. Comece a tirar as coisas de lugar, relacionamentos mal resolvidos, problemas que ficaram para trás, escondidos.
pecados ocultos que foram esquecidos, abandonados e que você guardou ali num cantinho. Só que eu não quero mexer, não. Tem que mexer, tem que limpar, tem que colocar para fora. Tem que abrir, tem que arejar. Aí você vai encontrar o que você tinha perdido, a dracma, o tesouro, o dinheiro. A dracma era um valor em dinheiro que você perdeu. Creia. Isso é fé. Veja o que fez Simão. Senhor, mestre, nós passamos a noite inteira jogando essas redes na água e não apanhamos nada. Se ele não tivesse fé, parava aí. Ah, tá bom, vou embora para minha casa, tenho mais o que fazer, vou dormir. Não! Simão disse, na sua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Amados, na palavra de Deus, comece a se mover. Creia que Deus vai agir em seu favor, suprindo aquilo que você precisa. O que um pescador precisa? Pescar. Uau! É tão óbvio. Mas Pedro não tinha pescado nada. Às vezes você acha, o que eu preciso é óbvio demais. Não tem problema. Deus sabe. E Ele vai te dar o que você precisa. Nem mais, nem menos. Tenha fé e lance as redes. Essa palavra me veio forte minutos atrás. Nós pescamos a noite toda. Fizemos tudo o que podíamos. Imagina aquela pessoa já abatida, cansada, que esgotou as suas forças, tentando de todas as maneiras resolver o problema. No caso de Simão, lutou com todas as suas forças, com toda a sua energia, com toda a sua habilidade, com todo o seu conhecimento. Ele lutou tentando trazer o sustento para sua casa, que é assim que um pescador vive, pescando. E não conseguiu. Agora há uma diferença quando você vai pescar debaixo da sua habilidade e quando você vai pescar debaixo de uma palavra de Deus. Veja só o que aconteceu quando Simão foi pescar debaixo de uma palavra de Jesus Cristo. Isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Você consegue imaginar isso? Na noite anterior, pescaram a noite toda. Não deu em nada. Quando Jesus deu a palavra, Simão creu na palavra. E foi de novo. E lançou as redes. E a quantidade de peixes era tal que as redes estavam arrebentando pelo peso daquele cardume. E eles começaram a gritar para o outro barco que estava lá na praia: vem ajudar, vem ajudar. E era tanto peixe que os dois barcos quase iam a pique, quase afundaram com tanto peixe que eles apanharam. Entendem o que é você fazer uma coisa por você e o que é você fazer uma coisa debaixo de uma palavra de Deus? Há uma diferença significativa. E essa palavra que a gente tem trazido aqui diariamente tem um objetivo. Mostrar para você que se você fizer debaixo de uma palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, será diferente. Você está cansado de tentar fazer com a sua própria força? Você está cansado de tentar fazer com a sua própria energia, com a sua própria habilidade? Já deu para você? Não aguenta mais? Primeira coisa, não tema. Mesmo em tempos de crise, de pandemia, de escassez, tudo isso que vocês estão vivendo comigo, eu também estou vivendo as mesmas coisas. Não temas.
Não te espantes. Não ande ansioso. Tenha paz no seu coração. E Deus vai cuidar de você. E de que maneira Deus vai cuidar? Fazendo muito mais do que você é capaz de imaginar. Indo muito além do que você sonhou. Você tem sonhos para a sua vida? Eu tenho. Você tem também? Pois saiba que os sonhos de Deus são ainda maiores do que os seus. São mais amplos, têm uma envergadura maior, mais robustos, a ponto de você sequer conseguir imaginar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: toma posse dessa palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? Você abraça essa palavra? Simão, Pedro, estamos falando da mesma pessoa. É que depois esse Simão, Jesus mudou o nome dele e passou a chamá-lo de Pedro. Estamos falando de Pedro, o pescador. Simão, ele abraçou a palavra de Jesus quando Jesus disse: lance as redes. Você tem que abraçar a palavra. E a palavra é essa que nós temos semeado aqui diariamente. Não tenha medo. O salmista diz isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, verso 1, que eu li no início. Então não ande temeroso, ansioso, perplexo, apavorado com coisa nenhuma. Reparti essa palavra com vocês há um tempinho atrás, vou falar de novo. Olhai para as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai as alimenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Olhai para os lírios do campo. Isso Jesus dizendo: eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E um lírio se veste assim, que está ali hoje, e amanhã já foi a erva lançada no forno e não existe mais. Será que vocês não valem muito mais do que os lírios ou do que as aves dos céus? Se o Pai cuida assim das aves e dos lírios, o que ele não fará por você? Pare. Presta atenção. Pare de se debater e comece a crer. De novo, eu vou enfatizar isso. Pare de se debater e comece a crer. Deus tem algo maior do que você pode imaginar para você. Você vai continuar se pegando com as coisas que estão na sua volta? Deus quer te dar algo novo. E olha que interessante. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que em seguida Pedro terminou aquela pescaria, falou para Jesus: eu sou pecador. Vai embora, Jesus, eu não te mereço. E Jesus fez um convite para ele: vem comigo e eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro largou tudo. Deixou o barco, a rede, os peixes e passou a seguir a Jesus. Eu estou falando desse Jesus que muda a sua história. Eu estou falando desse Jesus
que escreve uma nova história para você. Sinceramente, a palavra que queima no meu coração nesse instante é esta. Anota aí. Deus quer escrever uma nova história para você. Eu vou repetir. Deus quer escrever uma nova história para você. Se você crê, abraça essa palavra. Agarra essa palavra. Gruda nela. Faz igual Jacó fez quando ele lutou com o anjo. Outra hora eu falo sobre esse episódio. Mas ele falou assim para o anjo: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Diga isso, tenha essa coragem de dizer isso para o Senhor. Senhor, eu não me aparto da tua presença enquanto o Senhor não me ouvir. Eu não te largo enquanto o Senhor não escrever uma nova história na minha vida. Você precisa de uma nova história na sua vida? Tem algo que está além das suas forças e precisa mudar e você já não consegue mais? Se esse é o seu caso, eu quero orar com você. Oportunamente eu queria até que você me desse um feedback disso. Pode ser no particular, se você quiser, para a gente orar junto. Eu me proponho, presta atenção, a orar com você. Se for algo mais particular, estou à disposição particularmente. Se não, pode colocar os comentários aí. Existe alguma coisa que está já passando do ponto daquilo que você dá conta? Eu quero te dizer isso em nome de Jesus. O Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Como Ele escreveu na vida de Simão. Depois daquela pesca, Simão nunca mais foi o mesmo. Porque foi na palavra de Jesus. Sobre a tua palavra, oh glória a Deus, eu lançarei as minhas redes. Faça isso hoje. Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde. Não estou falando que você vai morrer essa noite. Não, não é isso não. A oportunidade, existem oportunidades que são únicas. Amanhã, se Deus quiser, você vai estar aqui comigo de novo às 22 horas. Não é isso que eu estou falando. É o momento. É a bênção daquele momento. E às vezes passa. Perdeu a oportunidade. Você tem uma oportunidade agora de agarrar essa palavra e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Eu particularmente, Alexandre, tenho dito isso ao Senhor em algumas áreas da minha vida. Eu preciso escrever um novo começo. Deus, olha só. Vocês estão comigo? Estão tão quietinhos hoje. Quase não estão comentando nada. A Márcia falou um amém, um glória a Deus. A Dulce deu um joinha. A Fabiane comentou: tenha paz no seu coração, creia em Deus e Ele cuidará de você. Amém. E Ana Maria, amém, pastor. No mais, dormiram, caíram, fugiram ou a conexão caiu e a live morreu? Vocês estão aí? Hello? Vamos lá, gente. Deus quer escrever uma nova história. Um novo começo. É isso aí, Márcia. O nosso Deus é o Deus dos novos começos. Sabe aquele Deus que olha para você e diz assim: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Perdoado está o teu pecado, vai, não peques mais. E isso independe do que você fez. Se você quer um conserto, um novo começo com Deus, dane-se o que você fez. Deus perdoa e esquece. Tem gente que fala que perdoa e depois joga na sua cara. Isso não é perdão. Deus perdoa e esquece. Ele apaga. Já era. Porque ele usa um apagador chamado sangue de Cristo.
Por isso o sacrifício de Jesus fez toda a diferença para a humanidade. Não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus é maior. A Bíblia fala que o amor de Deus ele cobre multidão de pecados. Presta atenção. Deixa eu chegar mais perto. Deus quer escrever um novo começo. Você atrasou hoje, né, Naelton? Já estamos aqui faz mais de meia hora e você só chega agora com essa cara deslavada. Da próxima vez chega mais cedo, tá bom? Presta atenção. Acompanha comigo aí, Naelton, você que chegou agora. Deus quer escrever um novo começo na sua vida. Deus quer escrever uma nova história para você. Você crê nisso? Isso quem faz é o Senhor, não sou eu. Eu não tenho poder para fazer isso. Ele tem. E Ele te ama tanto, com um amor incondicional, por mais que você tenha pisado na bola, e não estou julgando, tá? Eu estou colocando a coisa num raciocínio amplo. Acho que vocês estão me entendendo. Por mais que você tenha errado lá atrás, Ele te ama tanto que Ele ainda te quer. Lembram da história do filho pródigo? Aquele que pisou na bola, catou a parte dele da herança, torrou tudo na farra. Quando acabou o recurso, ele lembrou: eu aqui passando fome, desejando comer a comida dos porcos, porque eu tenho fome, e enquanto isso na casa do meu pai, até os servos têm alimento. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar. E quando eu falar, pai, ô pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Receba-me como um dos teus servos. Na mesma hora. Na mesma hora. O pai estava esperando. Mal sabia aquele filho que todos os dias o pai ficava ali no caminho, o mesmo caminho pelo qual ele viu um dia o filho indo embora, ele ficava esperando porque o pai cria a fé, que o filho voltaria. E a fé fez acontecer. Um belo dia o filho voltou. O pai o esperava. Ele foi ao encontro do filho. O filho sujo, com a roupa toda maltrapilha, descalço. Primeira coisa que ele fez, ele abraçou e beijou seu filho. Depois, ele mandou trazer vestes novas para o seu filho. Ele colocou um anel no dedo do seu filho. Isso é aliança. Isso é compromisso. Isso é reconciliação. E mandou fazer uma festa. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Quem estava morto reviveu. E o pai disse com todas as letras para o seu filho: filho, você é meu filho. Não importa o que você fez. O que você fez não anula quem você é. E eu quero pegar esse gancho para te dizer. Queridos, o que você fez, eu não sei o que foi, também não me interessa saber. Não anula quem você é. Vocês estão me entendendo? O tanto que você pisou na bola não anula quem você é. E se você se voltar para Deus, Ele vai te receber como quem você é. E quem você é? Filho. Aquele pai não recebeu de volta o filho como um servo. Porque aquilo que você é independe das suas atitudes. E ele recebeu aquele jovem como filho. E o abraçou como filho. E o trouxe para perto como filho. E é assim que Deus quer pegar você de volta, um filho. É indiferente o que aconteceu no passado ou até ontem, não importa. Deus está te esperando, de braços abertos, para te receber
como um filho. Não perca esta oportunidade que Deus está te dando hoje de voltar para os braços do Pai. Grava isso aí. Ele quer te receber como um filho. E Ele quer escrever um novo começo da sua história. Ele quer escrever um novo começo na sua história. E eu quero orar com você para que essa obra se complete aí na sua vida. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Querido Deus, eu te agradeço pelo teu amor, que é infinito e que olha para nós não conforme os nossos pecados, conforme as nossas falhas e quedas, porque está escrito que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu te agradeço por isso e coloco o Senhor Jesus na noite de hoje, 22 de abril de 2020, a vida de cada um dos meus amigos e amigas que estão juntos comigo nesta ministração. Que eles possam ser tocados aí onde eles estão pelo teu Espírito. Que eles sejam abraçados por ti hoje. Senhor, eu creio que existem pessoas que precisam de um toque do Senhor para hoje. Não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui a pouco. A situação é crítica e estas pessoas precisam de um toque, de uma reviravolta, de um novo começo para hoje. Talvez alguns aqui, Senhor Jesus, estejam já no limite das suas forças, pensando em jogar a toalha, em desistir, jogar tudo para cima. Mas a palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor é fiel. E o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Nós não precisamos ter medo. Ao invés disso, podemos clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs, clamando que a tua compaixão, que o teu amor, que a tua misericórdia e que a tua graça venha sobre todos nesta noite, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Oh, querido Deus, tu és maravilhoso, Pai. E eu creio que tu completarás a obra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Recebe aí essa graça, essa bênção. Eu disse mais no início, mas algumas pessoas foram entrando depois. Quem quiser receber os meus conteúdos, além do link de todas as lives que a gente faz, me passa o contato que eu mando, incluo na minha lista de transmissão pelo WhatsApp e mando isso para você. Hoje mesmo eu compartilhei um texto, uma parte aí do pessoal recebeu, falando sobre o medo e a fé. Então, se você quiser, eu te adiciono e você passa a receber esses conteúdos. E em breve, estamos ainda com um projeto no forno de criar um canal no YouTube também. Não era essa a minha pretensão no início, quando começamos com essas ministrações, mas entendemos que é tempo de fazer a coisa avançar. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E aqueles que estão comigo há mais tempo sabem que eu não faço outra coisa a não ser falar da palavra de Deus. Não estou aqui para falar de igreja, não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de fulano, de beltrano, de ciclano, da igreja A, B, C ou da religião X, Y, Z. Estou aqui para falar da palavra de Deus. E usando as ferramentas que nós temos, as redes sociais. Tá bom? Quem quiser, é só
pode me chamar no particular, deixar o contato, eu adiciono sem problema nenhum. E conforme eu venho anunciando, se alguém quiser também, fica a oportunidade de participar comigo das lives, ok? Seja pelo Instagram, pelo Face. A gente pode trocar essas informações, de repente responder perguntas. Eu não tenho todas as respostas, longe de mim achar isso. Mas se eu não tiver a resposta, posso garantir que vou procurar, tá bom? E aí a gente pode ir caminhando nessa direção com o objetivo de acrescentar conhecimento e principalmente o que a palavra de Deus é. Luz para o nosso caminho. Alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está preparado para Jesus escrever um novo começo aí na sua vida? Eu creio que algumas novas histórias começaram a ser contadas hoje. Eu creio nisso. Se você também crê, a gente junta a nossa fé e vamos avançar. Não tenha medo. Deus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, você mesmo, que achava que não era mais, não dava mais para você, já estava deixando para lá, não aguento, já era, tchau e bênção, cheguei no meu limite. É para você essa palavra. Deus vai fazer. Se você crê, Deus vai fazer. O que você já achava que não ia mais acontecer, Deus vai fazer. Deus é contigo. E a palavra de Deus não volta vazia. Ok? Alguém quer participar conosco? A Márcia está falando aqui, quero o templo de volta. Deixa eu apimentar um pouquinho o seu comentário, Márcia. Não sabeis, vós sois o templo onde habita Deus. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Então hoje, eu tenho batido nessa tecla. Não nos preocupemos com o fato dos templos estarem fechados. Parece agora até que vão reabrir com algumas restrições, enfim. O importante não é ir à igreja. O importante é ser igreja. Nós somos o templo onde habita Deus. E a palavra de Deus diz que Ele escolheu não habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus resolveu habitar, sabe aonde? Dentro do coração do homem. De todo aquele que recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Se você crê nisso, então Ele habita em você. E você é templo do Espírito Santo. Então, não precisamos nos preocupar. E olha, nada acontece por acaso. O que eu tenho observado é que tem muito mais gente envolvida com a palavra de Deus agora que fecharam os templos. Parece que foi uma bênção, por assim dizer, essa quarentena que deixou os templos vazios. Alguém disse, bom, agora que fecharam os templos, fecharam as igrejas, já era. E aí vem a resposta, negativo. Agora, cada casa é uma igreja. Então, se nós tínhamos que ir a um templo, hoje a igreja é dentro de casa, na família. E isso não tem preço. Poder servir a Deus dentro da sua casa, pais, filhos, cônjuges, isso é precioso. E olha, tem um tanto de gente que parece que saiu da zona de conforto e acordou, que está envolvido com a palavra de Deus como nunca antes esteve,
É impressionante. Realmente há tempo para todas as coisas, né, dona Nena? Tempo para todas as coisas. E estamos no tempo de estarmos recolhidos. Recolhidos dentro das nossas casas, mas livres para o louvor da glória do Senhor. Você crê nisso? Seja igreja. Seja o local de habitação do Senhor. Receba isso, porque a partir de hoje, depois você vai me contar, tenho certeza que pessoas aí vão dar testemunho dessa vitória que conquistamos juntos hoje, pela graça do Senhor. Novos começos sendo escritos para a glória de Deus. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe, que Ele possa trazer da sua graça, da sua virtude, da sua unção e do seu poder sobre todos vocês. É isso aí, Dulce. Família é tudo. O propósito eterno de Deus, caso vocês não saibam, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Este é o propósito eterno de Deus. Uma família na qual Ele é o Pai, Jesus o primogênito, o filho mais velho, e nós, irmãos. E este propósito se cumprirá. E o Espírito Santo está em nós. Como bem colocou ali a Fabiane. O Espírito Santo está em cada um de nós, desde que nós o recebamos em nossa vida. E isso faz toda a diferença. Né, Jailma? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na bênção do Senhor, confiantes, agarrados a esta palavra, porque Deus é que vai fazer. No tempo dele, conforme a vontade dele, um novo começo para a sua vida. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amanhã nada de atrasos, hein, seu Naelton? 22 horas em ponto. Ok? Nada de atrasos aí. Pega o bonde andando, aí quer sentar na janelinha e puxar assunto. Não funciona assim, não. Como é que pode um negócio desse? Só porque é cunhado fica folgado? Pode não. Tá bom? Brincadeiras à parte. É isso aí, Nael. Deus quer que vivamos a nossa fé sem que nenhuma tribulação abale a nossa fé. É verdade. A fé tem que ser inabalável. A fé tem que ser firme como uma rocha. Que Deus abençoe. Que Deus possa multiplicar a sua graça sobre cada um de nós. Amanhã, pontualmente, se Deus nos permitir, estaremos aqui às 22 horas. Grifa o pontualmente, tá certo? Para compartilhar um pouquinho mais a respeito da palavra. E quero deixar uma sugestão. Se algum de vocês tiver dúvidas sobre algum determinado texto da Bíblia, pode me mandar isso, que a gente aborda também nessas ministrações. A gente pode fazer de uma maneira mais dinâmica, já que o pessoal está acanhado de entrar ao vivo, né? Aí a gente faz de uma maneira mais dinâmica, a gente pega enfim, o que vocês têm como dúvida, querem ter um conhecimento a mais, a gente pesquisa e traz a informação. Tá bom? Nesse caso, não é mera informação. Informação você pega no noticiário, na internet, etc. e tal. Aqui é uma informação baseada na revelação. Que essa revelação possa te levar à presença de Deus, com a graça de Deus, desde agora, para todo sempre. No nome de Jesus. Um abração, fiquem com Deus, um beijo carinhoso e até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, tchau, pessoal.